que é Rios e Ruas? É uma iniciativa que leva o conhecimento sobre a hidrografia paulista para perto das pessoas por meio de caminhadas pelos principais pontos de São Paulo onde os rios são encobertos pelo concreto. Eu fui visitar a mostra Rios e Ruas, uma exposição com painéis interativos e a Casa Invisível, uma alusão aos rios que foram soterrados devido ao crescimento urbano e à falta de locais próprios para a absorção das águas pluviais, e ainda a causa das inundações e as possíveis soluções. Se inscreva no canal, curta e compartilhe. Semana que vem vamos continuar falando sobre a importância da água, combinado? Confira a matéria. A gente começou a iniciativa Rios e Ruas há 4 anos, eu e Luiz de Campos. E a primeira expedição foram 2 pessoas, o José Bueno e o Luiz de Campos. Só que foi uma experiência tão extraordinária que a gente falou, não, vamos trazer mais gente para ver essa história, vamos convidar mais pessoas para viver essa emoção e essa tristeza e essa alegria de ver como é que são as nossas águas. E a gente, naquela ocasião, vislumbrou essa possibilidade de que todo paulistano pudesse ter acesso a essa informação. E como é que a gente faz isso? Chamando as pessoas, compartilhando, usando as redes sociais, usando os amigos que estão em volta. E a promessa de levar pessoas para a beira do rio, isso foi prometido para o rio. Quando a gente encontrou essa primeira nascente, a gente prometeu trazer nossos amigos para ajudar a compreendê-lo, ajudar a salvá-lo dessa realidade soterrada. Como a gente limpa o Tietê, como a gente limpa o Pinheiros. E é sempre que me perguntam isso, eu respondo sempre que eu não tenho a menor ideia como é que limpa isso, porque é muito complexo. Mas eu sei talvez por onde comece, que é a limpar o olhar das pessoas com relação ao rio. Ou seja, a cidade ela foi coberta, ela foi soterrada, ela foi asfaltada, ela foi urbanizada do jeito que a gente conhece, porque de alguma forma a gente cobriu esses rios na nossa forma de ver. Então, primeiro a cobertura do rio veio na nossa não percepção deles. Talvez a gente possa inverter o processo de limpar os rios fazendo a limpeza desse olhar. Ou seja, quanto mais pessoas com um olhar limpo, saneado, a gente vai ter um volume, uma massa crítica suficiente para poder desejar esses rios. É um grande sonho limpar o Tietê, limpar os grandes rios da nossa cidade. Mas o fazer é pequeno. A gente se baseia assim, numa construção que é sonhar grande, fazer pequeno e começar logo. Tipo, uma expedição assim, por um pequeno riacho de São Paulo parece um fazer muito pequeno, mas ele está alinhado com essa ideia da gente ter nossos grandes rios livres. Então tudo que a gente faz é pequeno, não tem nada grandioso. Ou seja, a gente vai limpar os grandes rios, limpando o nosso olhar, cuidando do rio perto da tua casa, perto da minha casa, daquele pequeno trecho que está visível e próximo de onde eu moro. E quando a gente vai fazer isso? Já. Não é uma coisa, é um projeto para daqui a 10 anos, para daqui a 20 anos, para daqui a 50 anos. É o que eu posso fazer agora. Cuidar do rio e ver esse rio é o que eu posso fazer hoje. A expedição de Rios e Ruas é trazer o conhecimento para perto do corpo. Na verdade, trazer o conhecimento da hidrografia, da realidade das águas de São Paulo, que é um conhecimento que está disponível nas universidades, no poder público, enfim, mas muito distante do corpo. O que a gente faz com as expedições é trazer esse conhecimento para perto, para essas águas, para essa realidade poder ser tocada, poder ser vista, poder ser ouvida, poder ser sentida na pele. Então isso acho que tem feito a diferença, que é tornar o conhecimento mais vivo e possível para qualquer cidadão ter acesso. Eu molhei o rosto lá de manhã, lá no Jardim Botânico, e aí eu segui pelos riachos do Ipiranga, Aclimação, do Guatemi, do Tororó, até chegar aqui. E eu vou confessar para vocês que eu fiquei indignado, assim, a minha inquietação aumentou pra caramba. Sofri com os rios, essa hostilidade, essa falta de respeito, né, que as metrópoles, os grandes centros do planeta estão tendo com algo tão essencial que é a água. Eu estou acostumado a correr 100, 200 quilômetros, mas eu fui cansando. As pessoas pararam de enxergar, pararam de tocar, pararam de sentir o cheiro.
Não importa a sua idade, não importa a sua classe social, não importa o país que você mora, não importa a sua profissão. Todos nós dependemos da água. O que a gente tem que fazer é parar de discutir, parar de discursar. A gente tem que sempre partir para a atitude mesmo. A maioria dos lugares que ocorre inundação em São Paulo, ocorre porque tem que ocorrer, é um processo natural. E aí as pessoas, por exemplo, Várzea do Tietê e Várzea do Pinheiros, são os lugares que eram ocupados originariamente pela água, e que quando hoje a água ocupa os mesmos lugares, você diz que você teve uma inundação, uma tragédia e etc. Mas quando a gente vê a água ocupar toda a marginal, por exemplo, como tem fotos aqui na mostra, a gente pensa, o rio invadiu a marginal. Não, a marginal está construída dentro do rio. Toda a água de enxurrada em São Paulo, na época das chuvas, quando a gente tem as inundações em São Paulo, ela vai direto para os bueiros, dos bueiros para as galerias pluviais, fechadas, retas, em direção aos córregos. Bom, você não tem perda nenhuma de água, a velocidade é enorme, você não tem água infiltrando no solo, porque passa dos seus quintais, dos seus telhados, das ruas asfaltadas, toda direto para as galerias, e aí chega muito rapidamente aos riachos. Quando diminui a velocidade, absolutamente normal, vai encher. Toda a água vai até o Tietê. Toda a água de São Paulo passa nesse ponto, depois que o Pinheiros encontra o Tietê. Esgoto, boa parte do esgoto passa aí, né? Mesmo que tenha sido tratado antes, ele é jogado no Tietê de volta para sair. Quer dizer, a estação de Barueri está diante disso. Então, a pequena porcentagem que é tratada lá não passa aqui. De resto, toda a água. Não só de São Paulo, Mogi, de Guarulhos, Osasco, boa parte de Osasco, todo o ABC, a água está passando aqui. Isso remete à questão da poluição do Tietê. Você limpar o Tietê a partir do Tietê, quem entende isso já vai entender na hora. Nunca vai ser possível. Porque você está botando sujeira direto no Tietê e limpando no Tietê. Então você não está limpando da onde a sujeira vem. Você está limpando aonde a sujeira foi. Então é quase como enxugar gelo.